Bom, vou falar um pouquinho sobre o Egito, que foi o país onde eu morei por mais tempo, foram quase 2 anos. Primeiro eu vou explicar o que eu fui fazer lá, né? Porque, assim, de imediato, toda vez que eu vou falar que eu morei no Egito, a primeira coisa que ela faz é né? O que você vai fazer ali? Pirâmide? Porque as pessoas vão lá pra ver pirâmide, né? Fazem um processo mais turístico, aliás, mais turístico não, 100% turístico. E é isso, né? Eu não é que eu não fui como turista, porque meu visto era de turista. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre como é que funciona essa questão do visto de turista permanente. Eu trabalho remoto, como já disse, e a minha ideia, juntamente com a minha família, com meu marido, a minha mãe e o meu irmão, era de irmos para Portugal. Então, nós começamos a buscar para ver como é que a gente poderia fazer isso. E não dava. Naquela época especificamente não ia dar, porque estava fechada, a fronteira estava fechada, era época de Covid, aquela situação toda. Tinha acabado de sair a vacina. Tomei as 2 doses, assim que eu tomei as 2 doses, eu embarquei pro Egito. E, bom, esse processo de ir até o Egito, ele foi planejado, só que eu não tinha... Por mais que eu olhasse vídeos na internet, por mais que eu tentasse entender como é que eu ia fazer, onde eu tinha que descer pra chegar em tal lugar, quando você vai assim, sozinho, nossa, assim, olha, é um lugar que não foi feito pra você ir sozinho, né? Ele é feito pra você ir numa viagem um pouco mais gourmetizada, vai ter uma agência te esperando, alguém lá te esperando, porque realmente, assim, é um momento meio desesperador. Gente, é assustador aquilo ali. As pessoas vêm atrás de você no momento que você sai daquele aeroporto, sabe? É horrível, horrível. Se vocês pesquisarem vídeos de pessoas que... Eu vou voltar pro Egito logo mais. Eu vou tentar filmar o que acontece quando você sai daquele aeroporto. Aquilo vem um monte de gente atrás de você, sugando a sua alma pra você entrar num táxi. Então, esse foi a primeira impressão horrível, horrível. Eu queria ir embora. Eu falei, não vou ficar aqui. Gente, não vou ficar aqui, porque não tem cabimento. Vou morar nesse lugar, não vou. E aí, eu já não ia morar no Cairo mesmo, porque eu já tinha visto nos vídeos da internet que não tinha cabimento morar naquele lugar, sabe? E chegou a hora. Ai, meu Deus, olha isso. Jesus. Eu não vou conseguir fazer isso. Vamos com eles, ó, com os egípcios. Nós vamos atravessar, gente, no meio dos carros, como essas pessoas estão fazendo. Isso é verdadeira loucura. Olha isso. É o carro encostando na pessoa. Não. Lá. Olha, gente, isso. Olha isso. Uma carroça no meio da avenida. Uma carroça, um cavalo no meio da avenida. Só aqui no Egito. Ai, meu Deus, a moça foi. Ai, Jesus. Não, entendi. Para, moço, para, moço. Meu Deus, olha isso. Ai, Jesus. Vamos nós. Olha isso, gente. Os carros parando na porta. É o apocalipse. Aquilo é o apocalipse, gente. Não dá pra entender como é que aquelas coisas funcionam, assim, sabe? É chocante. Você sai... Aí eu entrei no carro, né? E, meu Deus, só de lembrar me dá desespero. É gente atravessando no meio da rua, não tem nenhum tipo de semáforo, não existe esse negócio de regra de trânsito, a regra na base da buzina e da morte, né? Porque eu vi uma mulher ser atropelada ali no papá, a pessoa cai atropelada, ela meio que vai pra trás do carro assim, já sai, tipo, te xingando, ei, você quer me matar? Sabe assim, é uma coisa horrível. Sem condições. Todo mundo dirigindo, olhando no celular, sem cinto. Tem gente no Egito que aliás, é um acessório que eu não achei pra vender aqui no Brasil, acho que nem pode vender isso. Tem um acessório lá que as pessoas compram na internet ou em loja de carro, que é justamente pra evitar que o seu carro fique apitando quando você não põe um cinto. Ele imita um cinto sendo colocado no carro. Nenhum outro lugar eu vi isso pra vender, sabe? Assim, é um absurdo. Eu fiquei desesperada. Fui pra Hurghada. Hurghada fica no Mar Vermelho.
Então fica mais ou menos ali 6, 7 horas do Cairo. Tá? É bem longe e é um outro país. Tá? Não pode se dizer que o Egito é uma coisa só. É a mesma coisa do Brasil. Se você vai para São Paulo, você vai ter uma impressão. Se você for para o Rio, você vai ter outra impressão. Se você for para o Acre, ainda é o mesmo país. Mas é outra coisa, entendeu? Não tem como você juntar tudo numa coisa só. Então, as minhas histórias principais do Egito, elas se passaram no Mar Vermelho. É uma área pouquíssimo explorada pelos brasileiros que vão morar. Geralmente, as pessoas, quando elas compram um pacote, elas passam pelo Mar Vermelho. Muitos brasileiros vão para o Egito. Só que eles vão com agências e eles passam pelo Mar Vermelho, mas morando lá, muito difícil. Agora, na cidade que eu morei, que é El Gouna, que é uma parte do distrito ali de Hurghada, realmente não tinha. E olha que a gente pesquisou legal, assim, pra tentar encontrar, mas não tinha. Brasileiro lá, muito, muito, muito difícil. Só tinha gente, tanto que lá em Gouna, as pessoas que trabalhavam na cidade, né, ali os tuk-tuks, acabavam chamando a gente de família brasileira, né? Ah, os brasileiros moram em tal lugar, os brasileiros moram... A gente acabou ficando até conhecido lá pela nacionalidade ser totalmente incomum, né? Então, eu saí do Cairo, fui pra Hurghada e chegando em Hurghada eu fui pra esse lugar que se chama El Gouna. É indescritível, assim, a diferença eu não consigo explicar. Eu não consigo, eu vou tentar mostrar com vídeos, porque falando assim, não dá pra imaginar que esses dois lugares fiquem no mesmo país, sabe? É como... Não tem explicação aquilo ali. A Gouna é uma cidade privada, é um tipo de coisa que a gente não tem no Brasil. E eu até concordo que a gente não tenha mesmo, eu acho que ninguém deveria ser dono de uma cidade, né? Mas no Egito isso é permitido. Inclusive, você pode ser dono de praia, você pode ser dono de cidade. Então, essa coisa de privatizar, assim, privatizar praia, eu sou totalmente contra, né? Tanto que, às vezes, você quer fazer Lá, eu queria fazer uma caminhada e a costa não pode fazer caminhada assim na costa, sabe? Quando você sai por aí andando no calçadão, não pode, porque as praias têm dono. Pra você ficar em tal lugar, você tem que ter alguma coisa que te permita acessar aquele lugar ali. Em Gouna, a costa era livre, só que tem dono, você pode até andar. Em Hurghada não. Em Hurghada não dá pra você andar na praia livremente, porque as praias têm dono. Em Gouna também tem dono, só que o dono é uma pessoa só, por isso que a costa era livre. E tem essa curiosidade sobre por que se pode ter uma cidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, como funciona e quem é o dono dessa cidade. E de monopólio também eu encontrei como uma característica, né, econômica ali. Tem uma pessoa que ela é dona de tanta coisa lá que ela é praticamente dona do país inteiro, sabe? Mas eu vou fazer um vídeo só pra explicar sobre quem é essa pessoa e por que ela pode ter que ele, né, no caso, tem uma cidade e tem um monte de outras coisas dentro do país, sabe? Mas é isso, assim, a partir desse vídeo eu vou começar a criar então um conteúdo só falando sobre o Egito, né? E é importante de mencionar essa questão da diferença, porque tudo que eu vou falar aqui, a maior parte da minha vivência no Egito, nos 2 anos que eu passei lá, elas foram no Mar Vermelho. Então elas não se aplicam pro restante do país. Se eu for falar do Cairo, eu vou falar que eu estou falando do Cairo, que foi um outro lugar que eu fui. Ou Alexandria, eu vou falar que sim, se refere a Alexandria. Mas o Mar Vermelho como um todo é uma região muito diferente do restante do país, tá? É uma região onde você vai ver gente de biquíni, passando na rua, indo no shopping, tá? Isso existe lá. É um lugar muito mais livre do que o restante do país, tá? A minha vestimenta no Cairo tinha nada a ver com a minha vestimenta em Hurghada. Então, tudo que eu falo, tudo que eu vou me referir aqui, é importante levar isso em consideração, a questão cultural, que eu vou desdobrando isso ao longo dos vídeos, porque realmente é um negócio muito grande, assim, não dá pra explicar assim de uma vez, né? Mas o importante é entender que o Cairo, o interior do país e a parte litorânea são coisas diferentes. Onde toda parte em que você encontra o mar passando ali, não
não serve isso também que eu vou falar, porque tem partes que tem o mar e não é assim. Então, acho que eu vou dizer aqui o nome das cidades. Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab já com algumas exceções, tá? Não é exatamente como as outras duas. Então, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab e El Guna são as cidades onde o que eu vou falar se aplica. E as minhas experiências se aplicam também. Principalmente em questão de vestimenta, comportamento, interação com as pessoas. O que eu fazia num lugar eu não podia fazer no outro. E esse processo também levou tempo para entender, né? Que loucura é essa? Que se eu tô no mesmo país, mas eu não posso me comportar igual. Se eu pegar um ônibus de 1 hora, o negócio já era. Eu não posso mais me comportar como eu me comportava no outro, né? Então, é isso.